do ano, e nós aqui tendo o privilégio de louvar o Senhor, né? Isso é maravilhoso. Diferente de todos os domingos que os pastores aqui da igreja pregam, porque nós pregamos de maneira expositiva os textos da Bíblia, hoje é um sermão sortido. E eu sei que você está olhando aí perguntando se essa palavra existe. Eu vou dizer para você, ela não existe. É um neologismo. Então segura a sua onda aí antes de você criticar o pastor dizendo, ele escreveu errado isso aí. Eu sei que está errado. Quer dizer, eu sei que não existe, errado não está, né? Vocês têm críticos em casa? Sim ou não? Eu tenho uma crítica em casa, meu Deus do céu. Eu amo de paixão. Critico os meus sermões. Depois que eu saio daqui, eu acho que ela é PhD em teologia bíblica. E toda semana que eu vou pregar, toda semana, não escapa uma semana não escapa. Nós estamos almoçando ou jantando à mesa. Eu acho que acaba o assunto e eu não sei, mas homens conseguem ficar em uma mesa sem falar. Fácil. Não há necessidade de falar se você estiver em uma mesa. Mas mulheres, cara, meu Deus, não consegue. Então estamos na mesa, acaba os assuntos, minha esposa olha e pergunta para mim, domingo quem prega? Eu falo, nesse domingo sou eu e Guilherme, então eu pela manhã, à noite pastor Guilherme. Eu falei, eu vou pregar pela manhã. E o que você vai pregar? Caramba, meu. Eu tenho uma resposta clássica. Eu vou pregar sobre Jesus. Vou pregar sobre Jesus. Daí a gente estava conversando e eu falei assim, eu acho que eu vou pregar sobre desacelerar. Precisamos nas nossas vidas desacelerar. Ficar tranquilão, sem fazer nada às vezes, ficar quieto. Ela olhou para mim e falou assim, mas você vai pregar um negócio que você não vive? Você vive acelerado? Então eu falei assim, você está certo, amor. Vou falar sobre desansiedade, então. Perceba, paz sem desacelerar. Porque a minha esposa estava certa. Se eu chegasse aqui para vocês e falasse, o ano que vem vai ser tranquilo, é uma mentira. O dólar está a 6,20, meus irmãos. 6,30. O 6,30 aqui o dólar, meu Deus. Então, já sabemos que não será tranquilo. Os indícios, as vozes da nossa política diz que não será tranquilo. Talvez teremos que, para sobreviver, acelerar. Então, se eu chegasse hoje pela manhã e falasse para você assim, não, ano que vem, 2025, listinha, porque todo mundo aqui está na época de fazer o quê? Listinha. O ano que vem eu vou emagrecer, o ano que vem eu vou fazer exercício, academia, o ano que vem eu vou ser mais comprometido com a igreja, está todo mundo aqui fazendo listinha, que não vai cumprir nem 10% daquilo que vai escrever, né? Mas a gente adora neste momento do ano fazermos listinhas. Preciso me comprometer mais com Jesus. Você teve 365 dias neste ano para se comprometer com Jesus, e agora sim, derradeiramente, né, em um momento de
reflexão, porque praticamente quase tudo parou na cidade, né? E aí você fala assim, não, eu vou me comprometer o ano que vem. Só o ano que vem vou me comprometer. Então a gente está num período mundial de listas. Mas uma das coisas que acontece neste momento é que o nosso coração anda demasiadamente ansioso. A ansiedade toma conta do nosso coração. E nós não sabemos como lidar com isso. Na verdade, nós fazemos uma troca de conceitos. Nós temos uma grande dificuldade de conceituar, de nomear as coisas. Muitas vezes, nós buscamos felicidade, achando que a felicidade vai nos trazer o quê? Paz. Mas quando, na verdade, é o contrário. Quando você tem paz, você consegue, então, desfrutar de felicidade. Mas só quando você tem paz. Esse é o conceito bíblico. No Antigo Testamento, as pessoas não desejavam felicidade às outras. Bom, nós vamos fazer isso. Dia 31, está se aproximando, meia-noite. Você vai se vestir aí, não sei qual que é a sua tradição. Em casa, graças a Deus, não tem tradição nenhuma. Cada um se veste do jeito que quer. Mas se na sua casa você vai estar de branco, sei lá, né, vai estar de amarelo, seja o raio que o parta. No dia 31, quando virar, você vai abraçar e vai falar assim, feliz ano novo. No conceito da espiritualidade cristã, ou do conceito da espiritualidade bíblica, as pessoas desejariam não felicidade, mas o quê? Paz. Perceberam? Nós somos secularizados. Nós desejamos algo que é transitório. Paz na espiritualidade cristã não é transitório. E aqui está o nosso problema. Nós confundimos. Nós achamos que felicidade é igual a paz, e não é. Que paz é um sentimento, não é. Paz não é um sentimento. E paz na espiritualidade cristã, ou na espiritualidade bíblica, não tem ligação com as circunstâncias externas. Não tem. Paz na espiritualidade bíblica, cristã, tem a ver com aquilo que Deus fez por nós e faz em nós. Então, na última mensagem deste ano, antes de a gente entrar no fim das coisas, eu quero que você consiga se livrar da ansiedade. Um dos textos mais clássicos e que eu mais gosto é a carta de Paulo aos Filipenses. Então você abre Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versos de 6 a 7. Olha só, hein? Somente versos de 6 a 7. Olha, e tem 2 pontos só o sermão hoje pela manhã, tá? Mas fique tranquilo, vai demorar 1 hora. Não saia que saiu na vantagem hoje. Diz o seguinte: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Podemos estar projetado aí? Podemos ler junto? Eu sei que não é a versão que a maioria lê. A minha versão é a Nova Versão Internacional. Mas gostaria que vocês lessem comigo. Vamos juntos? Não andem É isso. Perceba,
Como eu estava dizendo, frequentemente buscamos felicidade como um caminho para alcançar a paz. Mas a realidade é o oposto. É a paz que nos permite experimentar a verdadeira felicidade. Somente quando encontramos paz que vem de Deus, não qualquer tipo de paz oferecida na nossa cultura, mas a paz que vem de Deus, uma paz que excede todo entendimento, que não cabe na nossa lógica. E a ideia de Paulo é essa: a paz que excede todo entendimento não cabe na lógica humana. Essa paz que excede todo entendimento, é através dela que nós podemos desfrutar profundamente de qualquer experiência na vida. Qualquer experiência na vida. Seja essa experiência de extrema alegria, seja essa experiência de desafios diários, seja essa experiência, não está aí na projeção, de sofrimento. Com essa paz que excede todo entendimento, a gente pode livrar o nosso coração da ansiedade. E é o que Paulo está dizendo aqui. Então, eu gostaria de dar 2 princípios para você, neste ano, continuar acelerando, mas em paz, sem ansiedade. Continuar correndo na correria diária que nós temos: trabalho, filhos, saúde, pagar os boletos, mas livres da ansiedade, desansiando, tirando de nós esse peso que nos tortura. Então perceba, primeiro, transforme sua ansiedade, entregue, confia e agradeça. Primeiro ponto que Paulo nos coloca aqui é: transforme a sua ansiedade. E não é um sentimento, perceba, não tem nada a ver com aquilo que você está sentindo. Um erro da nossa cultura. Nós somos altamente sentimentais. Nós achamos que, não, eu tenho que estar bem por dentro. A Bíblia não trabalha dessa forma. Perceba, quando Paulo trabalha em Romanos capítulo 12, 1 e 2, sobre a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, ele trabalha o quê? Vocês lembram do texto? Romanos diz, capítulo 12 diz: transformai o quê? A vossa mente. A vossa mente. Não são seus sentimentos. É a vossa mente. Se você transforma a sua mente, gradativamente os seus sentimentos vão entrar em ordem. É o que Paulo está dizendo. Transforme a sua mente. Apresentai os vossos corpos como sacrifício o quê? Mas você apresenta de forma racional. Perceba, não tem sentimento. Racional. Não tem sentimento. Muitas vezes nós olhamos para as questões e pensamos assim: eu preciso me sentir bem, para servir a Deus, eu preciso me sentir bem para fazer tal coisa, aquilo outro. Mas a Bíblia não trata dessa forma. Então, primeiro, de maneira intencional, você vai transformar a sua ansiedade, entregando, confiando e agradecendo. Perceba o que o texto bíblico diz: não andem ansiosos. Está no indicativo aqui. Não andem. Pare de buscar a ansiedade. Mas a gente, como tem dificuldade, eu também tenho uma dificuldade muitas vezes de conceituar o que é ansiedade, a gente precisa conceituar o que é ansiedade. Ansiedade é o resultado de acreditar nas mentiras do nosso coração sobre um futuro que ainda não aconteceu e que, na maioria das vezes, nunca acontecerá. Pense nas suas preocupações como falsos profetas.
elas asseguram que Deus não é bom, soberano ou sábio o suficiente para cuidar de você. No fundo, a ansiedade é uma forma de ateísmo funcional. Se o seu coração é um coração que sucumbe diante de todas as preocupações da sua vida, provavelmente você tem um ateísmo funcional. Você não crê piamente de que o Deus soberano, Criador dos céus e da terra, Ele é bom, Ele é sábio o suficiente para cuidar de você. Perceba, a ansiedade nos faz viver como se Deus não existisse. Como se Ele não fosse o governante soberano que controla todas as coisas com sabedoria e amor. A ansiedade tem esse fruto do nosso coração. A ansiedade faz com que você e eu duvidemos do caráter de Deus. Deus não me ama. A ansiedade faz com que a gente tente pegar os nossos planos, os nossos objetivos nas nossas mãos e dizer, não, eu que vou cuidar disso aqui, sozinho. Porque Deus, Ele está muito ocupado cuidando de todo mundo. Perceba, a nossa ansiedade faz com que a gente diminua Deus. Diminua a sua soberania sobre as nossas vidas. A ansiedade faz com que a gente amplie a dimensão dos nossos problemas, das nossas lutas e diminua o poder de Deus. Então, Paulo, quando está escrevendo a essa comunidade, ele está falando sobre essa realidade. Perceba, o livro de Provérbios também nos ensina. O coração ansioso deprime o homem. Provérbios capítulo 12, verso de número 25. Ou Provérbios 13, 12. A esperança que se retarda deixa o coração doente. A ansiedade adoece o nosso coração. A ansiedade adoece a nossa alma. Mas veja, uma das coisas que nós precisamos perguntar é por que os filipenses, ou a igreja de Filipos, andava, ou aqueles crentes no primeiro século, estavam tão ansiosos. Se você ler a carta aos Filipenses, você vai perceber o seguinte: eles enfrentavam ameaças externas. Os filipenses enfrentavam perseguições por causa da sua fé. Muitas vezes eu já expliquei para vocês que nas cidades dominadas pelo Império Romano, o Império Romano era um império onde ele tinha o seu próprio panteão de deuses. Inclusive, o imperador César, ele era um deus. Havia o culto a César. E no Império Romano, cada deus, ou cada deus daquele panteão, ele era um padroeiro de alguma atividade econômica. E daí, vocês tinham as guildas. As guildas eram os sindicatos que que chancelavam o que cada pessoa fazia na sociedade. Então, se você fosse médico, você era da guilda dos médicos. Se você fosse padeiro, você era da guilda dos padeiros. Se você era dentista, você era da guilda dos dentistas. Se você era mecânico, da guilda dos mecânicos. Faxineiro, professor, e por aí vai. Em cada atividade econômica havia uma guilda. Em cada guilda, um padroeiro, um deus do panteão greco-romano. E a partir do momento que um discípulo de Cristo, uma pessoa passava pela experiência de conversão, ele abandonava os seus deuses, ele era desligado da guilda e perdia a sua licença para
para o trabalho. Por isso, que no começo do cristianismo, as comunidades cristãs eram muito pobres. Porque eles perdiam, muitas vezes, o direito ao trabalho. O trabalho legalizado. Eles iam trabalhar em subempregos. Agora perceba, eles estavam sendo ameaçados por essas ameaças externas. Eles também lidavam com a oposição interna, com as oposições internas. Se você ler Filipenses capítulo 4, 2 e 3, versículos 2 e 3, existe um conflito entre Evódia e Sintique, que ameaçavam a unidade da igreja. E aqui é o famoso fogo amigo. Quantas vezes nós, nos nossos lares, na nossa comunidade, nós temos o fogo amigo. Você sabe o que é o fogo amigo? Isso é uma expressão militar. É quando alguém do próprio regimento atira no seu companheiro. Isso é fogo amigo. Quantas vezes nos nossos lares nós temos o fogo amigo? Quantas vezes na nossa comunidade nós temos o fogo amigo? Aqueles que eram para estar do nosso lado, estão contra nós. Aqueles que eram para apoiar, estão ou sabotando, ou fofocando, sobre aquilo que nós estamos fazendo. Perceba, eles estavam ansiosos por essa realidade também. Eles estavam ansiosos naquele momento da história, porque eles estavam preocupados com Paulo e Epafrodito. Se você ler o capítulo 2, verso 26, o capítulo 4, 10, você vê essa preocupação. Eles estavam preocupados, os filipenses daquela comunidade, estavam preocupados com pessoas que eles amavam. E quantas vezes também nós não passamos por essa mesma experiência? De nos preocupar com alguém que amamos. Quando a doença chega na nossa casa e perto de alguém que a gente ama. E a gente fica se sentindo impotente para proteger essa pessoa. Impotente. Eu não posso fazer absolutamente nada. Eu não sou médico. E muitas vezes nem os médicos podem fazer algo. A ansiedade nasce disso também. Ou, provavelmente, eles temiam pela provisão de Deus. Capítulo 4, verso 19. Eles estavam receosos. Será que Deus vai nos sustentar diante das nossas dificuldades? Será que Deus vai mandar a provisão? Ou ainda, eles sentiam a pressão cultural de viver em um ambiente pagão. Sentir a pressão cultural em viver num ambiente pagão é quando você serve a Deus, ama a Deus, e o salmista expressa isso muito bem em um dos salmos, quando ele pergunta: por que os ímpios prosperam? É uma pressão externa que gera ruídos internos no nosso coração. Eu sirvo a Deus. Quantas vezes você não fez essa pergunta? Será que realmente vale a pena seguir o Evangelho de Cristo Jesus? Será que realmente vale a pena você amar o próximo como a si mesmo? Será que realmente vale a pena você ser fiel à sua esposa, você ser um bom pai, você ser um bom pagador de impostos, você ser íntegro? Será que realmente vale a pena você ser íntegro? Se você vai em alguns lugares do nosso país, ou em alguns ambientes da nossa cultura, você percebe que talvez gere um ruído no seu coração, porque você vê pessoas que não têm a mesma integridade que você,
mas prosperam. E a pergunta nasce: vale a pena? E isso cria o quê? Ansiedade no seu coração. Agora veja, eles estão lidando com essa realidade. E a gente tem que parar, então, e fazer essa pergunta. Você já parou para pensar o que a ansiedade está fazendo com você? O que ela faz? A ansiedade rouba a sua alegria, desvia seu foco da missão e do propósito que Deus lhe confiou e o aprisiona a si mesmo. A ansiedade, ela rouba a sua alegria. A ansiedade retira o seu foco. Mas como assim, Wellington, ela retira o meu foco? Porque a ansiedade faz com que a gente troque aquilo que é prioridade por aquilo que é urgente. A gente faz trocas. E com isso nós paramos de crescer, de se aprimorar. Por quê? Porque aquilo que era prioridade não está mais na nossa agenda. Mas a ansiedade faz algo que é muito mais danoso. Ela aprisiona o nosso coração a nós mesmos. A ansiedade aprisiona você em si mesmo. Você só consegue olhar para você, para o seu problema. Você se torna o centro das coisas. E quando você se torna o centro, algo aconteceu no seu coração. Porque a partir do momento que você é o centro, Cristo não pode estar no centro da sua vida. Não existe dois centros. E não existe como alguém ocupar o mesmo lugar. Ok? Não tem. O lugar do centro, o lugar do controle, só pode uma pessoa ocupar. E isso, então, vai revelar um problema que é, na minha percepção, um problema de confiança. Porque você deve se perguntar, aonde está realmente a sua confiança? Você confia plenamente em Deus? E a gente está parando aqui de termos respostas politicamente corretas. A gente precisa lidar com os nossos medos, com as nossas frustrações. Nós precisamos, se você deseja crescer, você precisa ser honesto às perguntas. Você confia plenamente em Deus? Você confia plenamente em Deus? Há algumas semanas eu e a Kathleen recebemos uma notícia muito triste. Muito triste. Um casal o Carlos é pastor, a esposa dele, a Débora, ela recebeu a notícia de que ela está com linfoma. Um câncer na região dos linfomas. No sistema linfático, né? E eu liguei para ele. Imediatamente eu liguei para o meu amigo. Nós somos muito próximos. Ele era pastor em Jaguariúna. Vira e mexe, nós estávamos com as famílias juntos. E eu liguei para ele, e eu conversando, e eu perguntei. Eu fiz a pergunta mais imbecil que se pode fazer quando alguém está passando por isso. Você está bem? Porque é uma pergunta imbecil. Ele não está bem. Eu já sei a resposta, né? Mas eu não sabia o que perguntar. Então, naquele momento ele atendeu, ele falou alô, eu falei assim, você está bem, Carlos? E ele falou, não. Eu falei, eu sabia, né? Mas... E a gente conversando, e ele falou uma coisa que tocou o meu coração. Ele falou assim, Wellington,
a gente só descobre a importância da oração quando a gente de fato precisa orar. Sabe por quê? Porque a notícia que ele recebeu, que a esposa dele estava com câncer, fugiu do controle dele. E apesar do apesar de ter uma boa perspectiva, para o tratamento, não está no controle dele. E nós sabemos que a medicina não é uma ciência exata. O que funciona em um organismo, muitas vezes não funciona em outro. E daí ele olhou para ele no telefone, ele falando comigo. Ele olhou para mim, porque nós estávamos em videochamada. Ele falou assim: eu só descobri a importância da oração quando de fato você precisa o quê? Orar. Por isso que Paulo, quando vai tratar sobre a ansiedade com os filipenses, ele trata sobre o quê? Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas antes em tudo pela oração e súplica. Se eu fosse traduzir esse versículo, eu faria a seguinte alteração na construção da frase: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo apresentem seus pedidos a Deus pela oração e súplicas com ações de graça. Faz mais sentido, não faz? Eu também acho. Vou mandar lá para os caras da revisão. Mas perceba uma coisa, não são 3 movimentos aqui. A oração, ela deve conter súplica, e a sua vida de oração, ela deve conter o quê? Ações de graça. Então, deixa eu te dar uma dica para o ano de 2025. Deixa eu te dar uma dica para o ano de 2025. Ore. Aprenda a orar. Aprenda a orar. Sabe, eu tenho uma dificuldade de explicar isso para vocês, porque oração no meio evangelical, né? A gente acha que todo mundo sabe o quê? Orar. Mas é tão complicado a oração, ou a disciplina da oração, que é uma das únicas coisas que os discípulos pedem para que Jesus os ensine. Você sabia disso? Os discípulos nos evangelhos, pedem uma coisa para Jesus. Jesus, nos ensine o quê? A orar. E a gente trata, às vezes, a oração como se fosse algo mecânico, automático. Não, você nasceu na igreja, você sabe orar. Não é algo complicado também. Mas ela exige muito mais do que ser intuitivo. Perceba, veja, a oração como um ato intencional e racional de desenvolver um relacionamento. A oração não é um ato aleatório ou mecânico, mas uma prática intencional e racional, através da qual nos aproximamos de Deus. Ela não se resume a um desabafo ou uma simples lista de pedidos, mas é um espaço de diálogo, onde nossa mente e coração se encontram com o Criador. Toda vez que você ora, você se encontra com o Criador dos céus e da terra. Toda vez que você ora. Toda vez que você ora, Deus,
inclina os seus ouvidos para ouvir você. Então veja, não é algo mecânico, não se resume a um desabafo, não se resume às nossas listas. Porque, veja, geralmente quando a gente vai orar com uma lista, com um número de coisas que nós estamos precisando. Não. É um ato onde você vai se relacionar. Perceba o que Jesus diz em Mateus, capítulo 6, versos de 6 a 8. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai. Não é intencional isso aqui? Existem movimentos aqui. Existe um tempo certo, um momento programado. Existe a preparação do coração. E perceba, e o pai que está em secreto, então o seu pai que vem em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Perceba essa instrução de Jesus, que passa despercebida de nós. Quando você orar, não seja repetitivo. Deixa eu colocar aqui na perspectiva que eu estou mostrando para vocês como forma de relacionamento. Você é casado, namorado, sei lá, e você almoça com as pessoas que convivem com você na sua casa. Você senta à mesa, pergunta se essa pessoa sempre falasse sobre a mesma coisa com você. Seria bom? Sempre a mesma coisa. Sempre as mesmas frases. Sempre os mesmos pedidos. Seria um bom relacionamento? Seria um relacionamento de profundidade? Então deixa eu trazer isso para você na prática. Eu tenho 3 filhos. Então uma das coisas que eu mais ouço na minha vida é o quê? Pedidos. Porque quem tem filho, ouve o quê? Pedidos. Pedidos. E desde ontem, não sei porquê, cargas d'água, a minha filha menor, a minha princesinha, colocou na cabeça dela que ela quer uma boia da Minnie. E isso era ontem, 10 horas da noite. Papai, eu quero uma boia da Minnie. E ela começou ontem, às 10 horas da noite, até a meia-noite, quando ela dormiu, falando sobre o quê? Sobre a boia da Minnie. Como que ficou a paciência minha? Como que ficou? Como que ficaria a sua paciência? Eu não queria mais ouvir absolutamente nada sobre o quê? Boia da Minnie. Hoje pela manhã, acordamos, dei banho nela, arrumamos lá para vir para cá. Quando eu cheguei no carro, ela falou: papai, depois da igreja nós vamos comprar a boia da Minnie. Agora imagina você desenvolver um relacionamento com Deus assim. Deus é o seu Pai. E ao invés de você ter um relacionamento maduro, aonde você compartilha a sua vida com Deus, você chega para Deus e só pede a boia da Minnie. Porque é isso que o texto bíblico está falando para a gente, sobre oração. Não seja como os pagãos, que são repetitivos. Porque o movimento da oração é um movimento de intimidade, onde você constrói o seu relacionamento com Deus. Mas existe um porém aqui. Você só aprende a orar de verdade, de fato, se você lê as Sagradas Escrituras. Na espiritualidade cristã e também na espiritualidade judaica, muitas das orações são orações recheadas de textos e verdades bíblicas. Muitas vezes,
os nossos relacionamentos, eles não são profundos com Deus, porque nós pecamos na forma como nós entendemos aquilo que Deus está nos pedindo. Porque veja, olha o que diz Jesus no Evangelho de Mateus. Os pagãos, aqueles que não creem em Deus, eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe o que você precisa, antes mesmo de o pedirem. O que Jesus está dizendo aqui? Jesus está dizendo que o seu movimento de oração não é o momento onde você apresenta a lista para Deus, porque Ele já sabe o que você precisa. Ele já sabe. Então você vai à oração para crescer espiritualmente, para aprofundar o seu relacionamento com Ele, para compartilhar a sua vida com Ele. Uma das coisas mais legais que eu tenho aprendido como pai, ao ver os meus filhos crescerem, é quando eles sentam comigo, principalmente o meu filho mais velho, Arthur, e compartilha a vida dele comigo. Ele me conta as coisas que ele está passando. É a coisa mais legal. Não é quando ele me pede algo. A coisa mais legal que eu tenho com o meu filho hoje é ele sair comigo e ele contar sobre as provas, sobre a menininha da natação lá, que ele está dando uma chavecada. Já falei, tá cedo, moleque. Você não paga o sorvete dela. E não vai pagar com o meu dinheiro. Mas o fato é que uma das coisas mais legais do relacionamento que eu tenho com o meu filho não são os pedidos que ele fazem a mim, mas é quando ele compartilha a vida dele comigo. Não há coisa mais prazerosa para um pai. Agora, se Deus é o nosso pai, é a mesma realidade. É a mesma realidade. Você deveria, então, abrir o seu coração, rasgar o seu coração diante do Senhor. C.S. Lewis, falando sobre a oração no livro Como Orar, ele diz o seguinte: palavras sem pensamentos nunca chegam ao céu. Diz o rei em Hamlet: simplesmente dizer orações não é orar. Se assim fosse, um time de papagaios corretamente treinados serviria tão bem quanto aos homens. O humor ácido do Lewis. Não é só falar, mas é você se relacionar. A oração, como nós estamos vendo aqui no texto, diz que você deve orar e você deve buscar esse relacionamento de forma intencional e racional. Mas perceba, com súplica, o clamor do coração quebrantado. A súplica é o momento em que nossa alma se despe de toda a autossuficiência e se lança sem reserva nos braços de Deus. Não é um simples pedido, mas um clamor de um coração quebrantado, que reconhece sua total dependência dele e a urgência de sua intervenção. É uma oração intensa, motivada pela consciência de que sem Deus estamos sem esperança. É súplica. Que as nossas orações, elas devem conter o quê? Súplica. Os nossos sentimentos. Sim, os nossos sentimentos. Ela é um movimento racional, mas ela deve conter os nossos sentimentos. A gente deve rasgar, abrir, demonstrar que nós dependemos dele. E não há coisa melhor para um pai. E aqui, né, é aqui que a gente precisa entender a realidade de Deus como pai. Não há coisa melhor para um pai do que ouvir do seu filho que ele depende dele. Não há coisa melhor. E eu sei, diferente de nós, como pais falhos, ou se você teve um pai falho na sua vida, eu sei que talvez a sua imagem esteja manchada. Se o seu pai não foi presente na sua vida, a imagem que você tem de um pai é manchada. Mas o Deus bíblico que se apresenta como esse pai que nos ouve, que deseja ouvir aquilo que nós sentimos,
Essa semana eu estava pensando sobre esse negócio de coração. E sobre aquilo que nós devemos dar a Deus, né? Você sabe, eu não sei se você já passou por essa experiência, mas você já foi convidado para ir no aniversário de alguém rico? Rico mesmo? Que se você fala assim, o que eu vou dar para essa pessoa? Você não sabe o que dá. Você não sabe. Porque a pessoa praticamente tem tudo. E se você der aquilo que você está pensando, não é da mesma qualidade que a pessoa tem. Então você vai ser meio esquisito. Já passou por isso? Eu já passei por isso algumas vezes. Então, quando eu vou dar alguma coisa para alguma pessoa que é extremamente abastada, eu dou livro. Dou a Bíblia, tal. Mas transfere isso para Deus. O que você pode dar para Deus que Ele já não tenha? O que você pode dar para Ele? Perceba o conceito errado das igrejas evangélicas brasileiras. As igrejas evangélicas brasileiras dizem que você deve vir aqui à frente, trazer o seu dízimo, a sua oferta e dar o seu tudo para Deus. Deixa eu te perguntar, aquilo que você deposita aqui é o seu tudo? É o seu tudo? Está longe de ser o seu tudo. E deixa eu te dizer uma coisa, se você acha que você dar o seu dízimo e a sua oferta à igreja, aqui, está tudo tranquilo na sua vida, está longe. Está longe. O que você pode dar a alguém que já tem tudo? Difícil. O que você pode dar a Deus? Ou o que Deus deseja de você? O que Deus deseja de você? O seu tudo? É a coisa mais fácil vir aqui, depositar o dinheiro aqui e achar que está ok. É a coisa mais fácil. O que Deus deseja de você? O seu corá? Filho meu? Dá o quê? Dá o seu coração. A única coisa que Deus deseja de você é o seu coração. É a única coisa. Porque o resto vai ser consequência. O resto vai ser consequência. E a oração de clamor, de quebrantamento, tem a ver com essa realidade. É de você colocar o seu coração ali, diante do Senhor. De você abrir e falar aqui, Senhor, está aqui, está aqui o meu coração, está aqui. Os meus sentimentos, os meus pensamentos, as minhas necessidades, está aqui, está nas suas mãos. Faça com ele o melhor. Ele é seu. Mas existe uma outra realidade no texto que a gente muitas vezes não presta atenção, que é a ação de graças. A ação de graças como confissão de fé na soberania de Deus. Perceba, a verdadeira ação de graças não depende das circunstâncias. Ela é, antes de tudo, uma confissão de fé na soberania de Deus, reconhecendo o seu caráter bom, amoroso e fiel. A gratidão não é um reflexo de situações favoráveis, mas uma resposta ao Deus imutável, que é digno de adoração pelo que Ele é, e não pelo que Ele nos dá. A ação de graças, dar graças a Deus, ter um coração agradecido a Deus, não tem nada a ver com as circunstâncias. Porque muitas vezes nós fazemos essa transferência de maneira errada também. Nós achamos que, eu vou louvar ao Senhor, eu vou agradecer ao Senhor pelo bem que Ele tem me feito. Mas agora, difícil mesmo é você agradecer a Deus pelo mal que Ele permitiu acontecer com você.
Difícil mesmo é agradecer a Deus quando você tem perdas. Difícil é vir à igreja e adorar ao Senhor quando a sua vida não está bem, quando o seu casamento não está bem, quando o seu coração não está bem, quando você se sente rejeitado. Daí é difícil. Mas é neste momento que a ação de graças toma uma dimensão muito diferente. E qual é a diferença dessa ação de graças aqui? É que você agradece a Deus não pelo que Ele te deu, porque não é mais uma troca. Você agradece a Deus pelo que Ele é. Essa é a realidade. A gratidão verdadeira é um ato de confiança, reconhecendo que Deus é bom sobre qualquer circunstância, mesmo quando tudo está ao contrário. É o reconhecimento de que Ele é bom, de que a sua bondade, o seu amor, a sua graça estão acima de toda e qualquer circunstância. Qual é o fruto disso? O fruto disso é o segundo ponto. Você vive enraizado na paz que a entrega, a confiança e a gratidão geram. Perceba o que diz o verso 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo. Filipenses 4:7 nos ensina que, ao praticarmos a oração, a súplica e a ação de graças, experimentamos uma paz que excede todo entendimento, guardando nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Essa paz não é superficial nem momentânea. Ela é o fruto da entrega plena, da confiança inabalável e da gratidão constante diante do Senhor. A paz que Deus oferece não é uma ausência de problemas, mas a sua presença, a presença constante de Deus, a presença constante e tranquila de Deus em meio aos problemas. Ela surge quando entregamos a Ele, confiamos nele, na sua soberania e o louvamos pela sua bondade, independente do que nós estamos vivendo naquele momento. Ao vivermos dessa maneira, estamos enraizando o nosso coração na paz. Nossa alma não é mais atingida pelas tempestades externas. Em vez disso, somos sustentados por uma confiança profunda na promessa de que Deus é bom e de que Ele vai cumprir o que Ele diz a nós. E que o controle dEle e que o controle da nossa vida está nas mãos dEle. Perceba. Ele fala aqui, e a paz de Deus. Na Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento, a palavra grega eirene, que é o correspondente aqui, é frequentemente traduzida como a palavra hebraica shalom. Isaías, capítulo 9, verso 6, quando fala de Jesus e ele será chamado príncipe da paz, na versão da Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento, é eirenes. Então, quando o apóstolo Paulo coloca e a paz de Deus, ele não está falando de uma simples paz. Ele está falando daquilo que o Antigo Testamento se refere somente a Deus. O shalom. Sabe qual é o shalom? É aquela paz que os judeus desejavam às pessoas, principalmente no final do ano. Quando não tinha mais, não era felicidade, mas era o quê? Paz. E esse shalom, ele tem um significado muito mais amplo. Porque, veja, esse shalom nos leva à seguinte constatação. Perceba que o texto diz que excede todo entendimento e que guarda o nosso coração e a nossa mente. Perceba, a paz que restaura o que está quebrado. O shalom de Deus é aquela paz que restaura o que está quebrado. A paz de Deus, que vai além da nossa compreensão, alcança as áreas quebradas pelo pecado, trazendo cura, reconciliação e restauração por meio da obra redentora de Cristo, que transforma o que estava perdido. O shalom de Deus
ele restaura o que estava quebrado. A paz que Cristo nos dá na cruz do Calvário, na morte dele, é a restauração daquilo que estava quebrado no meu e no seu coração. Agora perceba, se a paz de Cristo é a restauração daquilo que estava quebrado, é a reconciliação daquilo que estava quebrado, faz sentido quando nós falamos que é através dessa paz, que nós conseguimos amar o próximo como a nós mesmos. É através dessa paz que nós conseguimos perdoar aquele que nos ofendeu. É através dessa paz que nós restauramos aquilo que está quebrado. Então, o shalom de Deus, ele restaura o que está quebrado. O shalom de Deus, ele preenche o que está vazio. Perceba, a paz de Deus que excede todo entendimento preenche o vazio da nossa alma. Em Cristo não há mais carência, pois ele é suficiente para todas as nossas necessidades. Quando buscamos satisfação em Cristo, essa paz transcende nossa compreensão, trazendo descanso e contentamento que o mundo não pode oferecer. O shalom de Deus, a paz de Deus, ela preenche o vazio do nosso coração. E ela preenche de tal modo que ela vai eliminar as nossas carências. Não existe mais carência. Você é firmado, redefinido em Cristo. Porque Ele é suficiente para você em todas as necessidades. Cristo é suficiente. Você já parou para pensar nisso? Porque isso é uma afirmação que eu coloco lá, mas ela é teologicamente sustentada pelo apóstolo Paulo. Cristo, ele é o quê? Suficiente. Ele preenche todas as lacunas. Cristo, ele é suficiente. Eu não preciso de absolutamente mais nada, porque Cristo, ele é suficiente. Eu não preciso ser amado por ninguém. Eu não preciso buscar reconhecimento de ninguém. Porque Cristo é o quê? Suficiente. Eu não preciso me afundar num consumismo. Porque perceba, tudo aquilo que nós compramos muitas vezes é por carência. Por carência. Você já foi deprimido no shopping? Você já foi deprimidão no shopping? Deprimidão. Daí você está lá com o seu cartão de crédito. Daí você vai lá deprimido, passa numa loja e compra, sei lá, uma calça nova, sei lá, o que você gosta. A mulherada compra sapato, maquiagem. Os homens compram o quê? Compra produto eletrônico, né? Vai lá, compra lá um PlayStation 5 e paga em 10 vezes. Quando chega em casa, você sai do shopping, você não sai o quê? Felizão. Porque você fez uma compra por carência. Você nem precisava daquilo, mas o seu coração carecia daquilo. Agora, quando você está em Cristo, você não passa por isso. Porque Ele é suficiente para você. Ele é suficiente para você. Você já tem tudo o que você precisa. Você não precisa se autoafirmar. Você já é. Você já é. O shalom de Deus, ele tem uma terceira realidade. A paz que restaura a ordem. A paz de Deus nos chama a colocar o seu reino e sua justiça em primeiro lugar, alinhando nossas prioridades com a sua vontade. Ao buscar a Cristo como nossa maior prioridade, ele traz ordem ao caos e guarda a nossa mente e coração. Porque muitas vezes nós estamos perdidos. Por que a nossa mente e o nosso coração estão perdidos? Porque as prioridades estão invertidas.
Lewis vai dizer o seguinte: coloquem as segundas coisas em primeiro lugar e você não terá nem a primeira e nem a segunda. Porque você inverteu a ordem. Você perde tudo. O caos se instala. Por isso que Jesus, no Evangelho de Mateus, vai dizer: buscai, pois, em primeiro lugar o quê? A sua justiça. Buscar, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas essas outras coisas lhe serão o quê? Acrescentadas. Por que você não põe isso como meta? Nós poderíamos pôr isso como meta para 2025. O que vocês acham? Porque todas as outras coisas são exatamente todas as outras coisas. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a justiça de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus, um relacionamento profundo com Deus. E olha, tudo aquilo com que você se preocupa será gradativamente acrescentado na sua vida. Será gradativamente acrescentado na sua vida. Talvez a sua lista de final de ano tenha só um item para 2025. Essa lista com um item é mais fácil de completar do que a lista que você está tentando aí fazer e não vai completar. Deixa eu te dar, então, 2 desafios. Hoje, leve suas preocupações a Cristo em oração, confie nele, confie que Ele cuida de você e agradeça antecipado pela resposta, mesmo que ainda não veja. Que tal você agradecer o cuidado de Deus antes dele cuidar de você? Como um ato de fé. Deus, eu estou colocando isso aqui diante do Senhor. E a resposta que o Senhor der, seja ela boa, seja ela a resposta que eu quero ou não, ou seja, qualquer outra resposta, mas se a resposta for do Senhor, eu estou te agradecendo por aquilo. Por último, decida diariamente permanecer em Cristo. Decida diariamente buscar o reino de Deus. Confie em sua soberania, agradeça por sua bondade e experimente uma paz que não depende das circunstâncias. A única coisa que eu sei sobre 2025, a única coisa que eu tenho certeza de 2025 é que será um ano difícil. Eu não tenho dúvida disso. Que nós teremos desafios. Que o nosso coração em 2025 vai se apertar. Que talvez em 2025 tenhamos perdas. Eu não tenho dúvidas disso. A questão aqui é como você vai passar. Você vai passar ansioso, dependendo de você mesmo, ou você vai passar 2025 dependendo única e exclusivamente da graça de Deus em Cristo, confiando na soberania dele, buscando o reino dele e crendo que de maneira amorosa Deus irá acrescentar na sua vida. Que tal você fechar os seus olhos, abaixar a sua fronte? Pai, nós estamos na Tua presença nessa manhã e queremos Te agradecer por essa palavra, Senhor, que o Senhor nos deu. Lembrando, Senhor, que sem o Senhor nós não temos esperança alguma, que sem o Senhor nós não temos paz, que sem o Senhor estamos imersos no caos.
Então, Pai, diante da correria, diante da aceleração que nós vivemos, ó Pai, dia após dia, nós pedimos, Senhor, que nós possamos desfrutar de paz. Nós precisamos da Tua paz, ó Deus. De uma paz que excede todo entendimento. Por isso, então, Pai, nós rasgamos o nosso coração aqui e entregamos ao Senhor aquilo que, a única coisa que nós podemos é entregar a Ti, Senhor. Está aqui, Pai. É Teu. É isso que nós oramos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos receber a bênção? Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém.